E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de circuitos que diz o seguinte. Na figura abaixo, representamos um par de fios alimentando uma máquina de lavar roupas. O fio A representa a fase, enquanto o fio B representa o neutro. A ADDP entre A e B é de 110 volts. Devido a um defeito, o fio A fecha contato com a carcaça metálica da máquina de lavar roupas. Então a gente tem ali o desenho mais ou menos ilustrando a situação. E a pergunta é, uma pessoa descalça sobre o chão molhado, ao tocar na carcaça, o que acontece com essa pessoa? Bom, vamos entender o seguinte, né? Então, primeira coisa, esses nomes aí que a questão está usando, né? O fio fase, fio neutro, que ele usa aqui, ó, o fio A é o fio fase e o fio B é o fio neutro. O que seria isso? Numa instalação de uma casa, ao invés de a gente ter o fio positivo e o negativo como a gente tem nas pilhas e baterias, a gente tem o fase e o neutro. Mas eles funcionam basicamente como o positivo e o negativo. Tanto é que tem gente que chama esses fios por esse termo, né? Positivo e negativo, apesar de não ser o correto. Quando a gente, né, tem a ligação de uma casa, basicamente é isso. A gente precisa fechar esses dois fios num circuito para que o circuito fechado funcione. Então vai funcionar basicamente como uma bateria, pensa da mesma maneira, e aí tu vai entender de forma bem tranquila a questão. Só que aí tem um problema, né? O que acontece? Vamos usar a nomenclatura que a gente normalmente usaria num circuito de pilha. Imagina então que aqui está a pilha, ó. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. O que a gente precisa lembrar? O fio positivo eu vou fazer de vermelho aqui, ó. Aqui está o positivo. O que a gente precisa lembrar? Então o fio positivo ele vem aqui no motor, ó. Quando ele chega aqui no motor, ele vai trazer o potencial positivo. O fio negativo ele vai vir aqui, ó, vou fazer o negativo de verde, ó, no motor. Vai trazer o potencial negativo e vai fechar a DDP, fazendo o motor funcionar. Perfeito, até aí a gente está acostumado a trabalhar. Só que aí a questão fala, né, que existe um problema onde esse fio ele está desencapado e a carcaça toca nele. Então vamos entender o que acontece. Quando a carcaça toca nesse fio, bem aqui onde está mostrando, ó, toda a carcaça ela vai acabar ficando eletrizada. E ela vai ficar eletrizada com o potencial desse fio. No caso, como eu representei aqui, positivo. Então toda ela vai se transformar, né, digamos assim, no fio, vai estar associada a esse fio com o potencial desse fio. Vai estar energizada. Quando vem uma pessoa e toca nessa carcaça, né? Que a gente tem que lembrar, essa pessoa ela tá tocando no chão também. Deixa eu desenhar o chão aqui. Aqui tá os pezinhos da máquina. Então o que vai acontecer, né? Essa pessoa tocando na máquina, essa pessoa vai tocar no polo positivo. O polo positivo vai acabar chegando nessa pessoa. E o fato dessa pessoa estar no chão, né, tocando no solo, descalça, ela vai estar, de certa forma, tocando num outro polo, porque a Terra, ela tem uma certa polaridade, digamos assim. E aí a pessoa tocando é como se ela estivesse tocando num outro fio, ficando eletrizada, digamos assim, fechando uma diferença de potencial entre o que está na mão dela e uma diferença de potencial entre o que está na perna dela, no pé dela, né? Vamos botar aqui de negativo, como se fosse negativo também. E ela vai fechar um circuito, ela vai fechar um caminho. O que vai acontecer? A corrente que vai se estabelecer dentro dessa situação, a corrente que vai se estabelecer aqui, ela vai se movimentar conforme o fluxo dela, indo em direção à Terra. Inclusive o fio terra ele faz isso, né? Ele funciona como uma polaridade que vai puxar puxar entre aspas, né? Algum tipo de corrente em excesso que não deveria estar no circuito ou fechando um caminho que não deveria. Então, se essa máquina de lavar tivesse um aterramento, tivesse um fio terra, essa pessoa não tomaria choque, porque daí o fio terra já estaria fazendo isso. Como essa situação, a questão não fala que está aterrado, então essa pessoa está funcionando como aterramento. E aí toda essa corrente, né, em excesso, essa corrente de fuga, vai usar a pessoa para ir para a Terra. E a pessoa vai acabar tomando, então, um choque devido a essa diferença de potencial. Olhando as alternativas, o que a gente pode, então, frisar? Alternativa A, leva choque, sim,
por causa da amplificação pela água, visando que a água conduz melhor a eletricidade do que os metais. Na verdade, mesmo que o chão tivesse seco, essa pessoa poderia tomar o choque. Obviamente a água ela vai tornar um fator aí maior o efeito, porque a água vai tornar essa pessoa um pouco melhor condutora, né? Mas a questão é que vai diminuir, no caso, a resistência da pele dessa pessoa, e aí o choque vai ser um pouquinho maior, mas mesmo descalça, ela tomaria o choque. Então não é por causa da água. Alternativa B. Leva choque porque a pessoa conduz a eletricidade para a Terra. Ponto. É isso. O choque nada mais é do que a corrente elétrica passando pelo nosso corpo. Então, quando a corrente passa pelo nosso corpo, a gente sente o choque, a gente tem a sensação dessa contração muscular. Só olhando as outras, né? Alternativa C. Só leva choque se o motor estiver ligado e funcionando no máximo de potência. Não. O motor desligado, isso também pode acontecer. Só leva choque se o fio, né, o fio da máquina estiver ligado na tomada. Aí sim. Se a questão tivesse dito assim, não leva choque porque se o fio não estiver ligado na tomada, aí beleza, estaria certo. Mas se a máquina estiver ligada nesses fios e esses fios estiverem energizados, principalmente o fio A, né, estiver energizado, então a pessoa toma choque com a máquina ligada ou desligada, né, funcionando ou não funcionando. D. Nada podemos afirmar, pois a resistência elétrica do corpo da pessoa é infinita. Não é infinita, não condiz essa informação, então tá errado. E não leva choque porque a água é um ótimo condutor. Não faz nem sentido essa afirmação, né? A água ser um ótimo condutor e não levar choque. Se a água é um ótimo condutor, ele levaria choque porque ela facilitaria ali no momento que a pessoa toca na poça d'água. Então, não faz sentido nenhum essa afirmação. Resposta certa para essa questão mesmo, alternativa B. Só para deixar claro, né, existem vários relatos de pessoas que às vezes tomam um choque na máquina de lavar, quando a máquina, por exemplo, está mais velhinha, que aí tu toca ali numa parte enferrujada e descalço e acaba tomando um choque, ou uma outra situação que é bem perigosa, que é tu mexer na parte interna da máquina quando a roupa tá de molho, a máquina cheia d'água, e aí tu toca lá dentro e acaba tomando um choque às vezes bem forte por causa que tem alguma fuga de corrente e tu não tem ali o aterramento de forma correta, ou às vezes nem tem o aterramento. Tá? Então realmente esse tipo de situação acontece e o principal motivo é isso, tu fecha o caminho entre a terra e esse fio desencapado, e aí tu acaba servindo de condutor de aterramento. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Resposta certa para essa questão, alternativa B. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.